Olá, virginianos. Vamos fazer essa tiragem desses últimos dias de junho aí, tá? Vamos ver como é que você vai fechar esse mês. Eu vou aproveitar que a gente ainda está no mês dos namorados para fazer mais uma tiragem de amor, dessa vez naquela energia que todo mundo gosta, que é quando eu separo a sua energia da energia da pessoa que você vai mentalizar para trazer para a mesa, tá? Então, aquela famosa tiragem você e ele, ou você e ela, né? Então, pensa aí numa pessoa, tá? Lembrando que essa é tiragem coletiva, intuitiva, então ela não vai ressoar com todo mundo, pega só o que te servir. Se você achar que eu tô falando de forma trocada, né? Quando eu estiver falando de você, você acha que te serve mais para outra pessoa e vice-versa, você inverte os papéis e tá tudo bem, porque pode sim sair uma energia espelhada, tá certo? Então, primeiro a gente vai tirar uma energia geral entre você e essa pessoa que você está mentalizando, para depois então a gente tirar os detalhes aí do plano mental, emocional, das intenções, dos conselhos, as tendências, tá certo? Então vamos lá, mentaliza aí uma pessoa da sua vida amorosa, para a gente pegar a energia entre você e essa pessoa, ou a energia da situação que vocês estão vivendo nesse momento. Vamos lá, energia virgem, é a pessoa que está sendo trazida à mesa. Energia virgem, nesses últimos dias de junho. Quatro de ouros. Quatro de ouros, ela é uma energia estável, parada, tá? Mas é uma energia muito apegada, né? Então a gente pode estar falando aí que você está muito apegado a alguém, apegado à ideia de alguém, tá? Apegado a um pensamento, né? Vamos entender direito com a tiragem. Tanto você quanto a pessoa, porque a gente está pegando a energia, tá? Energia da situação. Essa energia também fala de bloqueio, né? Porque como a gente fala de alguém que está protegendo aquilo que tem, é a energia do apego, né? Alguém que está apegado àquilo que tem, então tem medo de perder o que tem, né? Então é aquela energia do bloqueio mesmo, né? De medo de se abrir de repente, tá? Então a gente pode estar falando de uma situação que está bloqueada também por medo de se abrir, tá? Para relação, por exemplo, para viver o amor. Vamos entender, vamos pegar o seu plano mental em relação a essa pessoa, essa situação a gente começar a desdobrar aí essa situação, tá? Então, plano mental do virginiano em relação a essa pessoa, essa situação trazida à mesa. Olha lá, quatro de espadas, cinco de ouros e cavaleiro de paus. Já posso dizer aqui que, apesar de não ter saído uma carta de ansiedade, talvez você esteja numa certa ansiedade aqui em relação a essa pessoa ou a situação, tá? Por quê? Essa carta aqui é o contrário de ansiedade, né? Essa carta é um descanso da cabeça, é você meditando, refletindo, descansando a cabeça, tá? Mas ela também é uma carta que pode só significar que é uma pausa, um afastamento emocional, né? Vamos entender. Aí nós temos um cinco de ouros. O cinco de ouros, em tiragens emocionais, assim, né? A gente fala de rejeição, a gente fala de se sentir desvalorizado, aceitar migalhas, né? Quando a gente está recebendo pouco numa relação, tá? Então a gente está falando de carência, de vazios, quando você sente um vazio, quando você sente falta de uma pessoa, tá? A falta aqui eu sempre vejo muito mais como carência mesmo, tá? Que tá aquele pezinho no que é o mais do que devia, né? Não é só sentir falta, saudade, é um sentir falta, carência, tá? E um cavaleiro de paus, que é um cavaleiro veloz, que vai no impulso atrás daquilo que ele deseja. Quando eu vejo você ali numa pausa, num afastamento, sentindo este buraco, esta carência, e aí vem um cavaleiro de paus, que é um cavaleiro veloz e acelerado, eu entendo talvez que você esteja se sentindo tão carente que você está a ponto de tomar um movimento impulsivo, fazer um movimento impulsivo. Sabe quando você está naquela ansiedade, que você está muito afim de uma pessoa que não está sendo recíproca com você, e aí a pessoa não te manda mensagem, aí você fala, não vou mais mandar, mas a pessoa não te responde, aí você começa a mandar um monte, aí você manda textão, aí você faz o que você não devia fazer por carência, por ansiedade, porque querendo ou não, esse cavaleiro de paus aqui, ele fala de impulsividade, mas para mim, junto com esse cinco de ouros, está vindo quase como uma impulsividade que vem de uma ansiedade, né? Porque vem de uma falta, tá? Então eu tô vendo aqui é uma situação que não tá confortável para você, tá? Vamos pegar aqui
o seu plano emocional em relação a essa pessoa ou essa situação. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Olha, temos um 9 de copas. Será que estou errada? Um julgamento e uma rainha de espadas, tá? O 9 de copas, a princípio, é uma carta do tô me sentindo bem, tá? Vamos ver, porque no pensamento não parece que você tá muito bem, não, tá? Julgamento, ela é uma carta de avaliação, uma carta de, pode ser de autocrítica, de revelação, de libertação, né? Mas ela é uma carta que fala muito dessa coisa da avaliação, porque a gente fala daquela coisa que você tem que, de uma situação que você tem que decidir, alguma coisa que você leva em conta todo o que aconteceu, todo um passado, né? Então a gente fala dessa avaliação dos acontecimentos, né? E a Rainha de Espadas é uma rainha que traz uma frieza, uma racionalidade, mas uma clareza mental. E ela tá nas emoções, né? Quando aparece uma carta mais fria, assim, quando aparece o naipe de espadas nas emoções, lógico, tem algumas cartas que a gente pode remeter à emoção, tipo 9 de espadas, 8 de espadas, 3 de espadas, né? Ou o próprio 4 de espadas. Tem algumas cartas de espadas que a gente pode traduzir em emoções. Mas quando aparece, tipo, as de espadas, pajem de espadas, rei e rainha de espadas, eu vejo muito como você racionalizando um sentimento, tá? Quando você racionaliza um sentimento, é quase como se você tentasse não sentir algo, né? Então é quase como se você estivesse neutralizando sentimentos ruins. Então é aquela coisa de não, né? Eu sei que não é isso. Você tá sentindo uma angústia danada, mas você fica lá, não, eu sei que não é isso, né? Fica racionalizando aquilo que você tá sentindo, tá? E a gente vê a rainha aqui junto com o julgamento, que pode ser essa avaliação, né? Então vem o julgamento com a rainha, vem muito uma racionalização, tá? E aí esse 9 de espadas fica me parecendo uma forçação, tá? Tipo assim, é você tentando parecer bem, é você tentando se sentir bem. Não é você bem exatamente, tá? É você justamente fazendo aquela coisa, não, tá tudo bem, porque eu sei que não é coisa da minha cabeça, não, tá tudo certo, não, não foi nada demais, sabe aquela coisa do tentar se convencer, porque você tá racionalizando seus sentimentos para tentar permanecer estável e bem. Então, você até pode conseguir em algum momento, assim, se tranquilizar, mas não é o seu basal, vamos dizer assim, né? O seu basal é estar numa aceleração ali, é tentar o tempo todo controlar suas emoções, tá? Então, eu tô sentindo mais isso aqui da tua parte, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Gente, é importante assistir a tiragem até o final, porque os cenários vão mudando, tá? Conforme as cartas vão saindo, a gente vai entendendo melhor, né? E às vezes muda aí o que a gente entendeu na primeira vez, né? Vamos pegar um conselho para você sobre essa situação? Um conselho. Conselho, virgem. Olha, rainha de copas, as de espadas e papa. Quando o papa vem no conselho, para mim, eu quase sempre leio como você se comprometer consigo mesmo, tá? Porque o papa fala muito de compromisso e de comprometimento. Ele fala de moralidade, ele fala de uma pessoa que se comunica para orientar outra, né? Então a gente fala de guia espiritual, por exemplo, um padre, um pai de santo, alguém que te guia espiritualmente, tá? Fala de tradições, né? Fala de casamentos, mas quando a gente tem o Papa como conselho, eu entendo assim, seja comprometido, seja maduro também, pode ser nesse sentido, pode, porque ele também fala de ser maduro, ser sábio. Eu entendo mais nesse sentido assim, tá? De ser você se comprometer com você mesmo. Então é você olhar para você, tá? Especialmente quando vem com a Rainha de Copas, por exemplo, porque a Rainha de Copas é uma carta de amor incondicional, de compreensão, de acolhimento, de nutrição, mas ela pode também significar um amor a si mesmo, um amor próprio, tá? Então é quase como se comprometa com amor a si mesmo, se comprometa com você mesmo, se ame em primeiro lugar, olhe para você primeiro, né? E o As de Espadas é uma carta de clareza mental, uma carta de transparência, uma carta de sinceridade, uma carta de verdade, tá? É uma carta de não se engane, enxergue a verdade, né? É uma carta de comunicação também,
tá? Então é quase como se ele tivesse te dizendo assim, olha, pode ser um conselho para você conversar com essa pessoa? Pode, mas eu acho que acima de tudo é você ter clareza de que você, em primeiro lugar, tem que se amar e se comprometer com você. Porque a partir do momento em que você está numa carência e numa ansiedade de tomar atitudes impulsivas, como por exemplo, sei lá, eu inventei uma aí de mandar textão, tentar ficar controlando e racionalizando seus sentimentos, você está olhando muito para fora, assim, não é uma coisa que está te fazendo muito bem, né? Então é como se você estivesse esquecendo de você um pouquinho, assim, você não está se comprometido com o teu bem-estar, com o teu amor próprio, né? É o contrário disso. Esse 5 de ouros, por exemplo, é uma falta, como se algo tivesse que preencher um buraco que é teu, sabe? Então eu vejo muito para você olhar para você, tá bom? Vamos pegar aqui o plano mental dessa pessoa que você trouxe para a mesa. Vamos entender um pouquinho. Olha, 8 de ouros, 6 de espadas e 8 de espadas, tá? O 8 de ouros é uma carta que fala de trabalho, de dedicação, de foco, de melhorias, de atenção aos detalhes. Eu entendi aqui que a pessoa está focada nas coisas dela, tá? Eu entendi a pessoa focada nas próprias coisas e talvez se afastando de você por isso, ou afastada de você por isso, tá? E nós temos um 8 de espadas. O 8 de espadas é um labirinto mental, é quando a pessoa pensa muita coisa e não consegue encontrar uma clareza, uma resposta, uma saída, uma solução sobre aquilo que está pensando. Então, qual que é o plano mental da pessoa sobre esta situação? É quase que eu estou entendendo, por enquanto, assim, a gente vai ver com as emoções, com as intenções, vai ficar mais claro se é isso mesmo, porque pode mudar, mas a princípio, o que que eu estou entendendo aqui? Sabe essa falta que você está sentindo? Como se a pessoa não tivesse presente e você tivesse recebendo pouca atenção, tivesse recebendo pouca coisa? Eu vejo muito que essa pessoa está se dedicando ao trabalho dela, às coisas dela. Isso está afastando ela de você e ela tem essa consciência que isso afasta, isso deixa essa distância entre vocês. Isso é uma coisa que está preocupando ela, que está travando ela, que está bloqueando ela, tá? Ou ainda ela está bloqueada para com você porque ela acredita que a melhor coisa que ela tem a fazer é se dedicar a ela. Então ela pega e se afasta de você. Por isso que você está sentindo esse buraco, como se fosse uma ausência dessa pessoa mesmo, tá? Vamos entender direitinho. Porque pode ser que a pessoa não tenha a intenção, mas ela tá com tanta coisa para fazer que ela tá sentindo que ela tá se afastando de você e ela tá preocupada com isso. Mas pode ser que a pessoa pense, não, eu tenho tanta coisa para fazer, não dá para eu ficar, tô bloqueado para me relacionar, para ficar de conversa com o virginiano, então eu vou me afastar. Então pode ser uma coisa intencional, mas pode ser uma coisa que a pessoa tá vendo, tá consciente que tá acontecendo, mas ela não queria que acontecesse, e ela tá até ficando um pouco atrapalhada com isso. Vamos entender se é isso mesmo, tá? Vamos ver o plano emocional dela. Plano emocional, plano emocional. Olha, 8 de copas, eremita e 9 de ouro. Então, eu vou falar para você que o que está pesando mais aqui é que a pessoa pensa: estou focado na minha carreira, no meu trabalho, em construir meu patrimônio, em me formar na faculdade, em acabar minha pós-graduação, né? Tipo, a pessoa está focada nela e é isso que ela quer fazer, tá? Então eu entendo que esse bloqueio do 8 de espadas talvez seja uma escolha, porque assim, o 8 de espadas a gente fala que ele é um labirinto mental, mas ele também muitas vezes a gente fala que é quando a gente escolhe não tirar a venda. Então é quando a gente sabe qual é o melhor pensamento aqui, qual que é a saída da situação, mas a gente escolhe não olhar para ela, tá? Então, por medo, às vezes, mas às vezes por escolha, né? Então, a gente pode falar, não que a pessoa está perdida, porque isso é um dos significados, né, de estar com um monte de pensamento. Às vezes a pessoa está se bloqueando, tipo, não quero pensar nisso agora. Tô bloqueada para ficar pensando nisso agora. Tô me afastando
né, de uma preocupação em me relacionar agora, por exemplo, tá? Por quê? Emocionalmente a pessoa está sentindo que, primeiro, ela está num momento muito estável da vida dela, e pode ser financeiramente, inclusive. Ela se sente muito estável, muito autossuficiente, num momento que ela está sem preocupações, né? Num momento muito ok da vida dela, tá? Esse momento muito ok é um momento que ela está sozinha, né? Então, ó, estou sozinha e estou muito bem. Estou muito bem sozinho, tá? E essa carta aqui é o do abandonar alguma coisa ou do ser abandonado. Pode ser um sentimento de abandono? Pode, mas pode ser um sentimento de eu vou deixar para trás aquilo que me atrapalha neste momento que eu estou muito bem sozinho ou estou muito bem sozinha. Então é como se ela decidisse deixar para trás o que vai agitar aqui um momento que está muito calmo, muito tranquilo e muito bom e muito confortável para ela, tá? Então, eu acho que é sobre isso, tá? A pessoa está muito bem sozinha, ela não quer um relacionamento, ela está focada na vida dela. Talvez você esteja nessa ansiedade, ela já esteja percebendo, ela já percebeu isso, e aí ela meio que já bloqueou, assim, bloqueou no sentido de, ó, deixa eu dar uma distância aqui, porque a pessoa tá querendo mais do que eu vou dar, porque a minha intenção agora é focar em mim e eu tô muito bem assim. Sabe aquela pessoa que não quer se relacionar porque tá bem sozinha? É tipo isso, tá me parecendo, tá? Vamos ver as intenções dela, com as intenções ainda vai ficar ainda mais claro se é isso mesmo ou se é outra coisa, vamos entender. Quais são as intenções dessa pessoa com o virginiano, com a virginiana? Olha, 6 de ouros, pajem de copas, 4 de paus. Vou até pegar mais uma, porque eu entendo. 9 de espadas, tá vendo? Porque assim, o que que eu entendo aqui, né? A pessoa, ela quer ser recíproca com você, tá? Mas uma coisa muito leve, muito inicial, né? Muito fofinha, carinhosinha, mas é um início e ela quer essa troca, tá? Aí quando saiu o 4 de paus, eu fiquei na dúvida que 4 de paus pode significar união, pode significar relacionamento, mas o 4 de paus também fala da intimidade, das pessoas próximas, né? De quem você pode contar, né? Então pode ser simplesmente ela te enxergando assim, tendo essa intenção de te manter por perto, porque ela gosta, tá? Ela quer manter esse equilíbrio, essa troca com você, tá? E aí aí eu tirei mais uma e tirou o 9 de espadas, né? E a gente fala de intenção. Então ela não tem intenção de ficar ansiosa, ela tem a intenção de não ficar ansiosa. Então o que que é a intenção dela aqui? Olha, eu quero uma coisinha leve, uma coisinha fofa, eu quero essa coisa, essa pessoa por perto, porque eu não tô afim de ansiedades. Eu não tô afim de preocupações, que era mais ou menos o que a gente tinha visto aqui, ó, o pensamento dela, tá? Então ficou mais claro que a pessoa quer estar com você, mas ela quer isso aqui, ó, na superfície, no raso. Ela não quer aprofundar. E você, por estar percebendo que tá raso, tá pouco para você. É por isso que você sente esse buraco. Você sente que é pouco para você, né? Talvez essa pessoa já tenha falado para você, olha, não quero, né? Tô em outro momento, não sei o quê. Talvez por isso você racionalize tanto as suas emoções e fique se convencendo, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E talvez o tarô esteja te aconselhando a se comprometa com você, porque não é sobre o outro, é sobre você. É sobre talvez você ter aceitado uma pessoa que está num momento diferente de você, ter aceitado uma pessoa que quer uma coisa diferente de você, tá? Ó, e aí o que acontece? Você está apegada a uma pessoa que quer coisas diferentes, apegado a pessoa que quer uma coisa diferente de você. E a pessoa está bloqueada com medo de perder esse conforto, essa autossuficiência. Então, essa energia serve para os dois em sentidos diferentes, tá? Com sentidos diferentes. Vamos pegar mais cartas aqui para a gente só entender mais um pouquinho. O que mais que temos aqui? Para o signo de Virgem. Ai, tá me dando um sono. 2 de paus, as de ouros, pajem de ouros, imperador e pajem, pajem não, as de paus.
Então, nós temos aqui um dois de paus, um as de ouros, um pajem de ouros. Opa, deixa eu pegar aqui que eu não tô conseguindo. O imperador e o as de paus, tá? Então, saíram essas 5 cartas aqui, tá vendo? Então é o seguinte, dois de paus, ele fala sobre um planejamento, sobre você ter dois caminhos e tá analisando os caminhos para fazer uma escolha, tá? Não é sobre uma indecisão, é sobre escolher. Você tá vendo se esse caminho é bom, se aquele caminho é bom. E você tá ali olhando, analisando e vendo qual caminho que você vai seguir, tá? Aí nós temos um caminho, uma oportunidade, tá? De início. Eu também acredito que seja essa a oportunidade, o as de paus e o as de ouros, seja o mesmo início, a mesma coisa. Mas os ases são potenciais. Então é como se você entendesse, é como se a gente entendesse assim, que tem um caminho de você ficar com essa pessoa que tem um potencial de virar alguma coisa, mas é um potencial, porque ela está em outro momento, tá? E aí você pode investir a sua energia nisso, investir o seu tempo nisso, acreditando que essa semente vai florescer, tá? Que essa faísca vai pegar fogo e você investe. Esse é um caminho, tá? Só que acontece que a gente tem um imperador. O imperador é uma pessoa que tem uma firmeza muito grande sobre si mesmo, sobre o que quer, sobre os seus planos, né? Então, eu vejo aqui o imperador como essa outra pessoa muito firme, muito confiante nos seus planos, nos seus projetos. Então, é como se você tivesse um dos caminhos, né? É você continuar com essa pessoa, porque existe um potencial sim de crescimento, existe uma semente plantada e você pode ficar ali regando, 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 regando. Mas você está contando que um imperador vai mudar de ideia. E o imperador fala sobre inflexibilidade, teimosia, tá? Então, é sobre você esperar uma mudança de alguém que não parece que vai mudar. É um caminho. Tem um potencial? Tem um potencial, mas é um imperador. E o imperador é bem inflexível, tá? É sobre você fazer uma escolha. E a gente já tá vendo que já não tá te fazendo bem, né? Aquilo que ele tá te entregando, que essa pessoa tá te entregando, já não tá sendo suficiente para você, tá? É sobre isso, gente. Eu vou pegar um conselho para vocês do oráculo das ervas aqui, tá? Eu tô avisando todo mundo que esse oráculo é bem profundo, então às vezes a gente não conecta muito, né, o conselho com a tiragem, mas eu resolvi tirar ele porque faz muito tempo que eu não uso e eu vou ler para vocês um conselho então para Virgem, conselho para os virginianos. Então é sobre isso, tá? Você está sentindo que tá pouco para você, mas se está se convencendo que tá tudo bem, o tarot tá falando foca em você, se compromete com você. O outro tá em outro momento, o outro quer outra coisa, ele quer ter você por perto, mas ele não quer a mesma coisa que você. Aí você vai decidir qual o caminho que você vai seguir. Você vai ficar apostando nisso ou você segue outro caminho, tá? Então é sobre isso. Um conselho aqui. Urtiga fala sobre ação. Vamos ler aqui. Urtiga é aquela erva que dá uma coceira danada, né? Vamos lá. O guerreiro de Marte representa a nossa vontade de sobreviver, né? Porque tem Marte aqui, ó. Tá vendo Marte aqui em cima, o planeta? Deixa eu ver. Representa a nossa vontade de sobreviver, proteger, perseguir e agir. No plano físico, o fogo elemental presente na ortiga é ativado para purificar e fortalecer. No campo emocional e mental, direciona a ambição, aguça o intelecto e desperta a liderança. No nível espiritual, a urtiga carrega a medicina da serpente, concedendo-nos o poder do fogo para transmutar e proteger. A medicina da ortiga ensina de forma pessoal a ser mais forte, protetor e capaz de lidar com a complexidade da vida. As dificuldades são enfrentadas com paciência e confiança, o que favorece a maturidade emocional e evita as frustrações. Não recue sua energia diante do desconforto. Se você tirou esta carta hoje, há algo que precisa ser transmutado, uma ação, um pensamento ou um desejo. Desprenda-se
da pele externa de sua identidade atual e invoque os poderes do fogo para liderar e agir. Então, você vai pegar essa informação, se volta o vídeo, ouve de novo, tá? Porque ele fala para você não recuar diante de um desconforto, mas ele fala de transmutar uma ação, um pensamento ou um desejo. A gente viu um apego aqui, né? O apego muito é esse desejo de ter aquilo a todo preço. Talvez você tenha que transmutar isso, né? Enfim, você vai decidir o que você vai transmutar aí, tá? Mas é algo que você tem que fazer, porque a carta é sobre ação, é sobre agir, é sobre fazer algo com essa situação. Seja lá qual ação que você vai decidir fazer, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, se inscrevam no canal, deem uma curtida, uma hypada, qualquer coisa para ajudar esse canal, eu agradeço demais. Temos agora também o nosso clube de membros, que é a nossa Conexão Cigana, que a gente faz tiragens só de amor no baralho cigano, tá? Então é uma energia diferente, é muito mais direto. Se você quiser fazer parte, eu vou ficar muito feliz. São 3 vídeos por semana exclusivos para membros, tá bom? E se vocês precisarem de uma tiragem individual, tem um link na descrição desse vídeo, é só clicar que vocês caem no WhatsApp e a gente combina, tá certo? É isso, gente. Até a próxima tiragem.